Se o seu culto não estiver bom, eu acho que você está com problema. Aí você vai ter mais aqui 1 hora e 10 mais ou menos, para conversar com Deus aí, para você sentir a presença dele. Porque aqui nós estamos sentindo. Tem uma unção aqui nessa noite. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler apenas uma parte do versículo. Louvado seja Deus. E eu fico perguntando para Deus o que Ele quer fazer com sua vida, ou com você, ou por você nessa noite. E o Senhor não me conta. Porque às vezes Ele quer fazer, mas você não dá lugar. Então dê lugar ao Espírito Santo para operar em sua vida nessa noite. Porque eu creio que Deus quer fazer algo diferente, especial na sua vida hoje. Eu quero ler apenas a parte B do versículo de número 10. É um texto conhecido, eu acho que eu já até ministrei nele aqui. Diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora eu quero pedir você para fechar os seus olhos. E você vai dizer assim para você mesmo: Jesus veio para que eu tenha vida em abundância. Agora eu não vou falar, ou vou falar fora do microfone. Você vai dizer aí. Como diz o pastor Francisco no tempo 3. 1, 2, 3. Podeis assentar? Meus amados irmãos, é impressionante como nós sabemos que o Evangelho, aos olhos daqueles que não creem, ou aos olhos daqueles que não conhecem Cristo, parece loucura. Nós sabemos disso, mas às vezes também a gente esquece ou deixa de praticar isso. É impressionante como muitas vezes nós desconhecemos ou não consideramos, diante das circunstâncias da vida, sejam elas esse momento que nós estamos vivendo aqui, sentindo a presença de Deus, né? Que eu confesso que teve um momento ali que eu falei: Jesus, vem buscar a gente agora. Vem buscar a gente agora, vem. É porque é muito bom estar na presença de Deus. Imagine quando essa presença for real, que os meus olhos veem Cristo e eu puder tocar nele. Já pensou você receber assim um abraço de Cristo? Ele pôr a mão assim no seu ombro, né? Oh, vem cá, meu filho Jonas. E começar a lembrar ele assim: olha, sabe, e tal. Já pensou um negócio desse, irmãos? Que aí não tem mais problema. Não tem mais choro, não tem clamor. Nós não vamos precisar pedir absolutamente nada para Deus. Nós só vamos poder adorá-lo. E o momento da ceia, esse momento aqui, é esse momento também de nós refletirmos nisso. Da vida que Cristo nos deu. Da vida abundante que Cristo, servir a Cristo, nos proporciona. E é um momento também de você refletir se você ainda não fez esse compromisso definitivo. Porque muitas vezes a gente quer servir a Deus, mas não quer ter compromisso com Ele. Há muitas denominações hoje que fazem isso assim. Vem da igreja, mas não interessa assim sua vida pessoal. Se você está servindo, se você está tendo uma vida correta, de santidade diante de Deus, você não está. Aqui nós somos diferentes. Nós oramos para que você tenha uma vida santa diante de Deus. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É a Bíblia que nos diz isso na carta aos Hebreus. Mas é impressionante isso, irmão. Porque realmente é uma loucura, né? Jesus disse assim, quem quiser ter a sua vida, perdê-la. É um negócio estranho, assim, para os olhos dos incrédulos. Olha, se você quiser ter vida, você vai ter que perder sua vida. Olha que negócio, não é? Não é uns negócios assim? Olha, para você ganhar, ou para você achar, você tem que perder.
E é impressionante como essa mensagem poderosa de Jesus ecoa. Não é só nos nossos ouvidos, é no universo inteiro. Porque onde quer que esteja alojado qualquer demônio no universo, ele ouve essa palavra. Não tem como não ouvir, porque é a palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes, muitos não compreendem isso. Porque ele mesmo disse, olha, eu vou esconder esses negócios dos sábios em si mesmos. E vou revelar os pequeninos, isto é, eu vou revelar aqueles que se humilham, que são humildes diante de mim, que entendem a situação do ser humano, que compreendem bem o que nós somos. E quando nós começamos a nos colocar no planeta, na Via Láctea, nós não somos nada. Nem vou dizer diante de Deus, porque nós não somos nada. Mas Deus escolheu amar a mim e a você. E escolheu fazer de nós alguém, alguma coisa importante, singular. O processo de funcionamento das estrelas, seja ela o Sol ou qualquer outra estrela, é exatamente o mesmo. Tem os gases que explodem, né? Tá ali em movimento e tal, e aquilo produz luz, e aquela luz é uma fonte de vida. Agora nós não. As nossas aparências são diferentes. O jeito que Deus usa a mim e a você também é diferente. Até porque ele mesmo disse, olha, inspirou Paulo, e Paulo escreveu assim, ó, ele mesmo deu uns para, e foi descrevendo algumas coisas, tem outras, né? Justamente para dizer assim, ó, eu trato você de forma diferente. Mas aí eu quero dizer, ou lembrar, você já sabe disso, que Deus quer tratar você, Ele sempre trata você com amor. Ele sempre te acolhe. Ele sempre te abraça. Deus não vai lhe abandonar nunca. 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 E é por isso que ele falou, essas pessoas que se acham, né? Como dizia os meninos, não pode brincar de pique-esconde, porque se acha, né? Para essas pessoas não há o que revelar. Mas Deus resolveu revelar essas coisas dele. E eu estou tentando explicar aqui, mas eu sei que é complexo. Para os pequeninos, que não se estribam, assim diz a Bíblia, no seu próprio conhecimento, na sua própria força, né, naquilo que ele construiu, ou que ele mesmo sabe. E é impressionante como, às vezes, desde criancinha, as pessoas começam a ficar cheios de si, né? Cheios de si, elas acham que elas sabem tudo, que elas podem tudo, não é? Até porque a Bíblia tem um personagem que há uma revelação de Deus tremenda, né? Que viveu ali mais ou menos no período que Abraão viveu, segundo alguns historiadores, e que ele tinha tudo, assim, homem temente a Deus e tal, o próprio Deus é o testemunho dele, mas quando ele entrou num processo de sofrimento, ele não negou a Deus, apesar dos amigos, das mulheres acusarem ele, mas ele não negou ao Senhor, mas ele não entendia por que ele passava por aquelas coisas todas difíceis, e é lógico que eu estou falando de Jó. Aí, de repente, depois dos amigos, aparece um quarto amigo, repreende os três. Aí Deus pergunta, olha, Jó, deixa eu te falar aqui um negócio. Se você me responder essas perguntas aqui, Deus começou a fazer. Um dia desse a gente vai trazer essas perguntas aqui. Mas, de vez em quando, alguns pregadores fazem isso. As perguntas que Deus fez para Jó. Aí Jó fala assim, bom, eu conhecia o Senhor, e aquele homem era um homem que sacrificava a Deus, servia a Deus, cultuava a Deus. Aí Jó falava assim, mas eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Aí eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer que Ele conheça, que você conheça Ele, não só de ouvir falar. Deus quer te dar experiências suas, pessoais, com Ele. Deus quer tocar na sua vida de uma forma que você entenda que é Ele que está tocando. Para você não ser enganado por ninguém, induzido por ninguém, manobrado por ninguém. Deus quer fazer isso com você. E Ele pode fazer hoje. Isso aqui é bom. Mas, pastor, o que depende? Primeiro de você crer. E se você está aqui, eu acredito que você crê. Então você não ia pegar seu domingo, final de tarde, assim, para vir para a igreja, vir para o culto, para me ouvir falar. Você veio aqui é porque você acha que aqui tem alguma coisa. E a boa notícia para você é, aqui sim tem alguma coisa. Aqui tem poder de Deus, bênção de Deus, unção de Deus.
Agora, então, pastor, o que eu faço além de crer? Começa a adorar Ele, cultuá-lo, dizer para Ele. Por isso que eu pedi você para repetir, né? Eu não tenho aqueles cacoetes de pregador, disse para o irmão do seu lado, eu não tenho esses negócios. Mas às vezes é bom a gente falar para a gente mesmo. Jesus veio para me dar vida, vida com abundância. Você já parou para pensar no que significa isso? Às vezes você fala assim, pastor, mas olha, meu salário chegou, já acabou, e hoje ainda hoje são 10 ou 11? 9, estou adiantado aqui. Hoje ainda são 9, meu salário já acabou. E qual o problema? Você não vai passar fome. Não vai. Principalmente se você estiver aqui na De Cruz. Mas você não vai ficar desamparado. E essa é uma situação ruim, porque nós nunca devemos comparar nossa vida com a vida de ninguém. Porque sempre nós vamos encontrar alguém muito melhor que nós. E nós sempre vamos encontrar alguém muito pior que nós. É possível que muito poucos de vocês, talvez nenhum conheça o que é miséria. Talvez conheça a pobreza, mas miséria, talvez o missionário Aleris, que já andou pela África, e quem mais andou aqui, né, possa entender um pouco o que é ter uma vida na miséria. E nós sabemos que isso tudo, quando você, né, como diz lá os angolanos, no final do dia, isso é quando você resume tudo. Isso tudo é consequência que o próprio homem, o ser humano, está colhendo. De se distanciar de Deus, de ficar longe de Deus. E é lógico que hoje é complicado você falar essas coisas quando a gente está transmitindo o culto, que aí vai dizer, o pastor disse que a miséria é porque o povo não serve a Deus. Estou dizendo mesmo. Estou dizendo mesmo. Porque a Bíblia garante para mim e para você que o justo não mendiga o pão. É a Bíblia que diz. E não só isso. A Bíblia diz também, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele. E não somente isso, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas as demais coisas vos serão. Esse é o Deus. Como testemunhou e cantou o pastor Eliseu, que surpreende sempre. Deus nos dá sempre muito mais do que nós merecemos. Sempre, 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 sempre. Mas eu me deparei com esse texto, pedindo a Deus uma palavra para o culto solene. Todo culto da ceia é um culto solene. Porque a mesa está posta. Quando a gente orar ali e consagrar aquele pão e aquele suco de uva, eles vão simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. É claro que depois que encerrar a ceia, que a gente orar, agradecer a Deus, pode fazer o que você quiser com aquilo, não é? Por quê? Agora eu só recomendo não dar para as crianças como se elas estivessem participando da ceia. A ceia é um ato solene, sério. Né? E é por isso que nas igrejas ninguém é autorizado a ministrar ceia para ninguém, a não ser que o pastor autorize. Porque quem come e bebe indignamente, come para condenação. E às vezes você não conhece. Quer ver um negócio complicado? Vou aproveitar isso aqui como se hoje fosse um culto de ensino. Às vezes a pessoa está numa situação ruim, né? Desesperada, ou às vezes muito enferma, e você oferece para dar ceia para ela, você não sabe como é que está a vida espiritual dela. Se ela estiver na presença de Deus e muito tempo sem participar da ceia, ela vai desejar. E ela vai pedir, olha, você podia falar lá com o pastor para trazer a ceia para mim? Então a pessoa manifesta o desejo. Quando ela não manifesta, cuidado. E o momento da ceia é justamente isso, para eu refletir. Aí, eu falo isso todo mês, fazer aquele olhar retrospectivo, e aí a hora que eu olho retrospectivamente para o passado, eu vejo Jesus na cruz, dizendo que o pastor Wesley leu aqui, olha, está consumado. Depois eu olho introspectivamente, eu olho para mim, para dentro de mim, o que eu estou fazendo? Qual tem sido a minha relação com Deus? Minha comunhão com Deus? Qual tem sido a minha relação com meu irmão? Ou com o próximo?
eu estou cumprindo o que Jesus me ensinou. Mas além disso, é porque aí eu consigo, nos cultos como o de hoje, olhar expectativamente. Isto é, qual é a minha expectativa e a sua? É chegar no céu. Esse é o sonho de todo crente. E se você perdeu esse sonho, hoje à noite você resgatá-lo. Porque se você não tiver o sonho da eternidade com Deus, da vida eterna, do céu, você está com um problema na relação com Deus, com um problema na sua fé. E eu estou dizendo isso tudo, irmãos, porque Jesus é impressionante como ele nos ensina assim. Se não me trai a memória, Jesus fez só 30 pregações na terra, que nos impacta até hoje. Não fez mais do que isso. Certamente é por isso que ele diz, vocês vão fazer obras maiores das que eu faço. Certamente os irmãos aqui já fizeram muito mais do que ele. Nesse aspecto, claro, que nenhum de nós temos o poder de perdoar pecado, ele tem. Temos o poder sobre o mundo espiritual, Jesus tem. Mas ele falou assim, olha, ele nos ensina algumas coisas assim que é impressionante como... E lendo esse texto, aí a gente sempre precisa lembrar que a Bíblia, quando foi escrita, quando João e os demais escritores da Bíblia, a Bíblia tem um autor que é Deus, os demais são escritores. João, Lucas, eu sei que você sabe, mas não custa te lembrar. Então, quando João escreveu o Evangelho, ele não separou por capítulos e versículos, ele foi escrevendo. E a gente aprende lá na hermenêutica, interpretar para você olhar o contexto. Eu fui olhar o contexto desse texto. E eu estou dizendo isso justamente porque antes de Jesus dizer que ele é o bom pastor, e esse é o capítulo 10, né, porque aí depois ele fala das ovelhas, do curral das ovelhas, os irmãos já ouviram muita mensagem assim. E diz que quem entra pela janela, que pula o muro, é ladrão e salteador, e ele é a porta. Então não há forma de você chegar aos céus se não for por meio de Cristo. E Jesus está dizendo isso porque antes disso houve uma experiência dele. E como que às vezes pessoas arraigadas na religiosidade estragam a própria comunhão com Deus e a comunhão de outro. Nós sabemos que Jesus fez muito bem, né? E nós sabemos que a cura do cego, que é o capítulo 9 de João, se você quiser, você abre a Bíblia aí, para você entender bem o que eu estou ministrando aqui. Tem uma relação do que Jesus fala aqui no capítulo 10 com o que aconteceu no capítulo 9. Porque Jesus está andando, a Bíblia diz que ele estava passando, viu alguém que era cego, nasceu assim. E ele vai responder uma pergunta dos discípulos. Porque os crentes são curiosos, né? Sempre querendo condenar o próximo ao invés de amar. E ele fala assim, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque ele está nessa situação. Aí Jesus vai responder aos discípulos. E o capítulo 9 diz respeito a isso, do Evangelho de João. Jesus falou, nem ele nem os pais, mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. E aí Jesus fala uma coisa tremenda, né? Porque Jesus fala assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E no verso seguinte ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí agora eu quero falar com você. Jesus nos revela aqui alguma coisa a meu respeito e ao seu respeito. Porque ele diz assim, olha, nem ele nem os pais dele pecaram, é para que se manifeste a obra de Deus. Aí eu quero dizer para você nessa noite, nesse culto de ceia, que normalmente é um culto reflexivo. Normalmente é um culto reflexivo. Há muita obra de Deus que precisa ser manifesta. Mas para que elas sejam manifestas, você precisa se colocar à disposição de Deus para Deus usar você. Acho que você não entendeu.
Deus quer usar você para que a obra dele se manifeste. Foi isso que Jesus disse. Eu preciso trabalhar enquanto é dia. E no versículo seguinte ele fala assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois, quando ele vai esclarecendo qual era a missão, o papel dele na terra, ele diz uma coisa assim para mim e para você. Você é a luz do mundo. Jesus não está aqui mais. Ele está sentado à direita do Pai. Quem está tocando no meu e no teu coração aqui nessa noite é o Espírito Santo. Ele está lá intercedendo por mim e por você. Você que fez bobagem aí recentemente e tal. E antigamente quando a gente falava assim, o povo gritava, fala Deus. E o pregador respondia, está falando, né? Aí ele está lá intercedendo por você. Olha para aquela ali. Está vendo, Pai? Sim, mas ele está na igreja. Ele foi lá. Ele está fazendo essas bobagens todas. Mas essa noite ele vai abrir o coração dele e o Senhor vai revesti-lo, vai visitá-lo, vai alegrar o coração dele e ele vai entender o que significa que agora são eles que são a luz do mundo. Eu já estou aqui. Jesus disse, enquanto eu estou no mundo, ele não está aqui mais. Ele está sentado à destra do Pai. Então eu e você precisamos ser a luz do mundo. E precisamos ser para que a obra de Deus se manifeste. Você está entendendo? A obra de Deus precisa se manifestar. E ela vai manifestar através da minha e da tua vida. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Mas, e o que é interessante, irmãos? O que é interessante? Porque na sequência, Jesus faz um gesto, conforme Pedro escreve. Ele pega cuspe, mistura com terra e passa aquele barro ali no olho do cego. Ele conhecia o coração daquele homem e sabia que ele podia dizer para aquele homem, veja, ele fez isso em outro momento. O que quer que eu quero ver? Então veja. E o homem viu. Aqui ele faz o seguinte, ele pega barro, passa no olho do cego e fala assim, vai lá e lave lá no tanque e que você verá. E o cego foi, lavou e voltou vendo. Voltou maravilhado. E aí, então, nós vamos perceber que no contexto do texto, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida com abundância. Quando eu olho o contexto disso, eu começo a perceber milagre. Jesus já fez algum milagre na sua vida? Se você não se lembra de nenhum, eu quero te lembrar do principal. Ele perdoou seus pecados. Te tirou do lamaçal do pecado. Te tirou das trevas e o transportou para a maravilhosa luz. Esse é o milagre central. E depois disso ele foi lhe dando outras coisas. Lhe acrescentando outras coisas. Que você talvez nem imaginava. E eu louvo a Deus, porque Ele me deu muito mais do que o meu coração desejou e continua me dando. Inclusive a honra de pastorear uma igreja, ou de ser pastor do seu rebanho. Essa é a maior honra que um ser humano pode receber na terra. E meus irmãos, então acontece o milagre. E se você não prestou bem atenção, lá na frente, quando Jesus, lá no capítulo 10, depois que ele diz, olha, eu vim para que tenham vida com abundância, e ele começa a dizer quem é ele, o papel dele como pastor, o sumo pastor. No verso 17 ele fala assim, olha, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha só que coisa impressionante. Aí eu quero dizer para você nessa noite, não se preocupe com a sua vida. Se preocupe em fazer com que a obra de Deus seja feita. Se preocupe em fazer com que você seja luz na terra. Deixa de tererê, trololó, né? Por quê? Porque o mundo está te encaminhando para você ficar, porque isso, porque perdendo tempo, gastando tempo,
Mas Jesus disse claramente para nós, olha, eu vim para vocês terem vida com abundância. É lógico que eu não vou esgotar esse assunto aqui em 30, 40 minutos de pregação. Talvez eu tenha só mais uns 15. Mas, meus irmãos, só que todas as vezes que Deus opera um milagre, independente se a pessoa está na igreja ou não, há sempre, para aqueles que têm uma fé relativa, prefiro dizer assim para resumir, há sempre surpresas. Porque quando aquele homem começa a ver, e eu estou falando aqui, isso está tudo no capítulo 9 do Evangelho de João. Aí as pessoas começam a ficar surpresas. É lógico que eles não conheciam Jesus. E eles começam a ficar, mas não é esse, aquele que ficava mendigando, ficava pedindo ali, não é ele, não é ele e tal. E começou aquele negócio. E é lógico que isso produziu um alvoroço naquela comunidade. E aí a liderança religiosa, os fariseus, olha, vem cá, vamos querendo saber que negócio é esse aí, porque vocês estão usurpando a minha autoridade. É impressionante isso. Porque os vizinhos começaram a comentar. Aí eu queria te pedir um negócio, te perguntar uma coisa. Quando eu perguntei se Deus já tinha feito um milagre na sua vida e te lembrei do central, do milagre central. Porque quando as pessoas que conheciam o cego, as pessoas que moravam próximos, os vizinhos, a Bíblia diz claramente os vizinhos. Mas ele não era cego? Aí eu queria perguntar para você nessa noite, seus vizinhos conhecem o milagre que Deus operou na sua vida? Eles sabem o que Deus fez na sua vida. Eles sabem, eles conhecem o poder de Deus por meio da sua vida. Eu já estive no Vale da Sombra da Morte. Já fui desenganado dos médicos. Sofri bastante. Achei que morreria. Não só eu, mas todos os meus amigos e a minha família. Mas aquele problema que eu tive, com o milagre que Deus operou na minha vida, foi instrumento e testemunho para a salvação, primeiro da minha mãe. Quando a minha mãe viu, porque ela ficou ao meu lado o tempo todo, e me viu definhar, e depois me viu Deus me curar. Ela se converteu a Cristo e morreu crente. O milagre que Deus fez em sua vida está produzindo surpresa, espanto em alguém. Talvez é porque você nunca contou. Talvez. É porque Jesus disse, olha, eu preciso, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Porque as obras, elas, né? Nas obras, a glória de Deus é manifesta. O poder de Deus é manifesto. E é claro que todo ser humano se espanta, se surpreende com coisas sobrenaturais, até nós. Por isso a gente glorifica a Deus quando a gente ouve um testemunho. Quando o pastor Eliseu disse que um moço que não tinha o endereço da casa dos pais dele foi lá e ele estava morto já e tal. O testemunho dele é longo. Um dia você senta com ele, paga um café para ele te contar, para edificar a sua vida. E aquele homem orou e ele ressuscitou. É lógico que aquele povo ali ficou surpreso. E certamente muitos creram em Cristo. Mas as pessoas ficaram surpresas. E qual é a consequência do milagre de Deus em sua vida para as pessoas que estão em sua volta? E eu lembrei do central, o primeiro milagre da salvação. Porque é muito gratificante você ter conhecido uma pessoa, ela afastada de Deus, e agora você conhece essa mesma pessoa que aceitou a Cristo, e que foi transformada pelo poder do Evangelho. E como é bom ouvir assim, mas você é aquele? Você é aquele? Você é aquele que fazia isso? Olha,
Você é aquele. O povo ficou surpreso. O povo ficou surpreso. O povo ficou surpreso. Mas, sabe por que talvez você não tenha contado? Ou porque todas as pessoas que convivem com você, ou estão à sua volta, não conhecem o seu milagre? Porque talvez você tenha caído naquela armadilha dos opressores. Porque aquele cego chegou e os fariseus disseram assim: vem cá, que história é essa? Chama os pais. Os pais ficaram com medo. Os pais disseram: ele já é maior de idade, pergunta para ele. E aí eles, sim, olha, tem um corinho que diz assim, né? Uma coisa eu sei, e nela eu creio, eu era cego, mas agora eu vejo. Foi isso que o cego disse. Porque ele é chamado, e assim, mas quem é que fez isso? Isso foi perguntado para o cego. O cego fala assim, porque para fazer isso, precisa ser uma pessoa de Deus. O cego fala: olha, isso eu não sei, mas eu sei que quem fez foi Jesus. É impressionante isso. É impressionante. Porque no começo eles não criam. É ele, parece com ele. Ele responde e fala assim: sou eu. Eu sou aquele que era cego. Mas como que abriram? Como que seus olhos ficam? Como é que você voltou a enxergar? Ele responde assim, está no capítulo 9 e versículo 11. Um homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus que está aqui conosco. Mas pastor, o senhor acabou de falar que ele não está? É isso mesmo. Só para te lembrar que há um só Deus. E onde o Pai está, o Filho também está, o Espírito Santo também está. Não é errado dizer que Jesus está aqui. Porque ele está aqui, porque ele é Deus e Deus está aqui. Agora o Deus que está aqui operando nesse momento aqui na igreja é o Deus Espírito Santo. Mas ele só veio porque Jesus disse para ele para vir. Porque ele disse: olha, eu vou para que vocês recebam o Consolador. Mas presta atenção nisso, irmãos, eu preciso andar rápido aqui. É porque certamente todos que convivem à sua volta não conhecem o milagre que Deus fez e continua fazendo na sua vida, fazendo com que você permaneça firme na presença dele nesse mundo tão corrompido. E a gente sabe que, se não for pela misericórdia de Deus, nós já haveríamos sido consumidos, caídos, estavam todos atolados no pecado. Aquilo não foi suficiente para as pessoas, em especial para os fariseus, que lideravam a sinagoga. Não foi suficiente para eles dizer assim: foi Jesus. E explica como que Jesus fez. Eles perguntam onde ele está. Aí ele fala assim: eu não sei. Porque tem muita gente, aí eu quero dizer para você, que tenta fazer as perguntas que a Bíblia não revelou para nós. Seja sincero como o cego. Disse: olha, isso eu não sei. Mas eles continuam, né? Sim, mas os pais, eu já disse aqui, os pais repetem. Os fariseus disseram assim: olha, esse homem não é de Deus. Alguém já disse assim: isso aí que aconteceu com você? Não, isso não é Deus, não. Isso é a capacidade da sua mente. Essa cura aí, não, é a capacidade da sua mente. Não, isso, a turma aí os coaches da autoajuda. Não, isso é porque você teve um foco, é mais ou menos assim, né? É porque você focou, estabeleceu um foco e a partir daquele foco você estabeleceu um propósito e vai dando racionalidade ao que não tem racionalidade. Não há racionalidade no poder de Deus. A razão humana não consegue explicar Deus. Não consegue explicar Deus. Por isso, quando a gente fica ali preso
nos dogmas, quando a gente fica preso ali nos costumes, a gente não vai entender Deus nem os milagres de Deus. E aí nós corremos um sério risco de não glorificar a Deus pelas obras que Ele tem feito na terra, usando a mim e a você. E é interessante que eles começam para desconstruir, é uma palavra da moda, para desconstruir Jesus e para desconstruir a fé. Olha, desconstruir Jesus, presta atenção nisso. O que eles tentam fazer comigo e com você? Desconstruir sua fé, desconstruir Jesus e desconstruir sua alegria, para você ficar dependente do sistema mundano. Porque eles viram para aquele cego e diz assim: olha, não é de Deus. Sim, mas ele me curou. E ele não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Foi isso que disseram para Jesus. Ele não guarda o sábado. E no sábado a gente não pode fazer essas coisas. O mandamento não está escrito isso, né? Porque você fazer a obra de Deus, ao fazê-la, você está adorando a Deus. E o sábado, no Antigo Testamento, no judaísmo, foi estabelecido para que aquele dia, como nós hoje fazemos com domingo. E convencionamos assim, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, e porque domingo é a nossa folga do trabalho, e enfim, por uma série de outras razões. Mas vão te questionar sempre. E de repente, um olha para aquele homem enxergando e diz assim: não pode fazer isso não. Por quê? Porque ele é pecador. Eu lembro que no início da minha fé, quando Deus operava muito mais milagre do que opera hoje, até porque nós críamos mais e fazíamos mais a obra de Deus do que nós fazemos hoje, apesar de hoje ser mais fácil. Alguém dizia assim: porque fulano foi lá, ó, e Deus curou ele era paralítico, ele andou. Eu já ouvi alguém dizer assim: aquilo lá é comedor de feijão, rapaz, ele vai fazer isso nada, ele é homem igual nós, ele não tem condição de fazer isso. Falta de entendimento. E olha, por que seus colegas da universidade, alguns vizinhos de você, alguns familiares seus, por que eles fazem isso? Desconstruir sua fé, desconstruir Jesus, desconstruir sua alegria. Porque quando a gente é abençoado, a gente fica alegre, sim ou não? Até porque a bênção do Senhor não gera tristeza, gera alegria. E meus amados irmãos, ele é pecador. Sim, mas não, nós também somos discípulos de Moisés. Foi isso que os fariseus disseram. Nós também somos discípulos de Moisés. E nós não temos condição de fazer isso. Veja o que estão fazendo com a fé pentecostal. Veja o que estão fazendo com a fé pentecostal. Há muitos jovens que seguem youtuber, sei lá como chama isso. Muitos pastores que são abençoados. Os pastores vão ser salvos, não sei se é problema deles e de Deus. Eu creio que serão, inclusive. Mas eles desconstroem nossa fé pentecostal. E muitos de nós ficam ouvindo esse povo, que não crê em milagre, que acha que a ação do Espírito Santo cessou com a igreja primitiva. Mas ele nunca viu o testemunho do pastor Eliseu, nunca ouviu o meu testemunho, nunca viu o teu testemunho de milagres que Deus operou em sua vida. Para desconstruir sua fé, desconstruir Cristo, desconstruir sua alegria, desconstruir sua adoração a Deus, querendo te trazer para o mundo da racionalidade humana. E a racionalidade humana não explica o poder de Deus. Não explica. Há um momento que aquele ex-cego, e a gente ouve isso, depois os irmãos, é só não deixar esse vídeo aí disponível. Estão fazendo isso quando alguém se converte do mau caminho. Tu era pecador, né? Para de pecar, independente de qual é o pecado. E as pessoas não querem aceitar. Falam assim: não, isso não existe. Se você nasceu assim, você vai morrer assim.
Você sabe do que eu estou falando? Não, irmãos. As pessoas querem desconstruir, trazer para a racionalidade humana o poder de Deus. Não importa o que você é, o que você já fez. Deus quer transformar você em luz do mundo. Ele quer te dar vida com abundância. Com abundância. Com abundância. Porque quando vai chegando para o final do capítulo, os fariseus continuam a interrogar aquele cego que foi abençoado por Cristo nós somos discípulos de Moisés. Se você quiser ser discípulo dele, você vai ser. E nós sabemos que Deus falou para Moisés. Agora, para este aí, nós não sabemos que Deus falou. É isso que os fariseus dizem. Possivelmente você já ouviu alguma coisa parecida. Se você tenta contar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Aí aquele ex-cego, é bom ser ex, né? Quando é ruim. E é possível ser ex quando eu creio no poder do Evangelho de Cristo. Ele fala assim, olha, nós não sabemos quem é esse homem. Nós não sabemos, nós somos discípulos de Moisés, nós não sabemos. Qual a resposta sábia daquele cego que tinha acabado de converter? Disse assim, aí que está a maravilha. Aí que está o sobrenatural. Aí é que está a bênção. Porque aquele cego vira e fala assim, olha, a maravilha está aí. Né? Porque vós não sabeis de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. É possível que o pastor Eliseu não sabe quem é aquele moço. Você sabe o nome dele? Não sabe quem é aquele moço que passou na casa dele e que orou para Deus ressuscitá-lo quando ele era bebê. Não sabe o nome. Isso faz alguma diferença? Porque o milagre de Deus deve ser atribuído a Deus e não a quem foi o instrumento. E não a quem foi o instrumento. Agora eu posso dizer para você o seguinte, Deus quer fazer de você um instrumento. Mas Deus só vai fazer de você instrumento se você tributar a Ele. O que acontecer? Não é a você. Nós conhecemos um pastor há 40 anos atrás, um irmão, que Deus, ele num dia na roça orando, e Deus deu para ele os dons, ele reunia as pessoas na praça, e juntava multidões, ele ia orando, Deus ia curando, uma cidade chamada Araçuaí. Ele ia orando, Jesus ia curando e tal. Daqui a pouco, veio um pensamento nele. Não sei quem disse para ele. Bom, eu posso ficar rico aqui nesse negócio. E começou a querer organizar o povo. Ó. Aqueles que eu tocar a mão vai pagar X reais, aqueles que ficar mais distante. E começou. Aí Deus falou direto ao coração dele, meu servo, não faça isso. Não faça isso. Porque aí ele virou a referência. E o milagre precisa ser tributado a Deus. Nós continuamos sendo nada. Mas há uma coisa que faz diferença. Talvez não aqui na terra, mas quando o mundo espiritual escuta o teu nome, ele reverencia. Foi por isso que o anjo chegou diante de João, e João foi adorar. Não, você levanta, eu sou teu. O anjo disse para João, eu sou teu conservo. Eu sou seu servo, eu sou menor que você. Levanta e faça o quê? Adora a Deus. Adora a Deus. E quantas vezes eu digo aqui, amor, não tem nada para dar para você. Mas aquele a quem eu estou mencionando, pregando e dizendo, esse tem. E ele tem todo o poder no céu e na terra. Eu quero encerrar porque o tempo passa. Chega um momento que eles excluem aquele ex-cego da sinagoga. Ele foi excluído.
E só para te lembrar que servir a Deus, ser discípulo de Cristo, significa ser excluído de muitas coisas. E eu estou falando isso para você. Tem muitas rodas no seu trabalho que não vão te aceitar lá. E que bom que não vão. Tem muitos círculos na sua universidade que não vão te aceitar lá. E que bom que não vão. Agora eu só quero te aconselhar, não force a barra para entrar nesse círculo. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eles não vão te aceitar. Chegou na roda de piada, se você contar uma, eles não vão rir. Não vão rir. Eles não vão te aceitar, porque ao seguir a Cristo, você está renunciando a essas coisas. Porque eles excluíram esse cego. A Bíblia diz que, lá no verso 34, a Bíblia diz assim, ó, ele tenta explicar para as pessoas o milagre, e aqueles fariseus dizem, você nasceu em pecado e quer ensinar para nós, olha que arrogância. E a Bíblia diz que eles expulsaram. Aí Jesus fica sabendo que eles expulsaram aquele moço. E depois volta a encontrar com ele. E Jesus pergunta para ele, você crê no Filho de Deus? Ele fala assim, quem é ele para que eu possa crer nele? Aí talvez é de umas expressões, eu poderia encerrar essa ministração aqui, mais extraordinária desse texto. Que Jesus disse assim, você está olhando para ele. Se você fechar os olhos, você vai compreender o que eu estou dizendo. Quem é esse? Que eu perco aqui na terra, mas ganho na eternidade. Que eu renuncio às coisas, mas eu ganho centenas de outras. Que eu perco talvez algum tempo aqui da minha vida de divertimento, às vezes até de lazer, mas eu ganho uma eternidade, sem choro, sem clamor, como o Ministério de Louvor cantou, além do Rio Azul, né? Além do Rio Azul, não é? Além do Rio Azul. Mas eu quero concluir dizendo para você, meus irmãos, que Jesus veio para te dar vida com abundância. Não deixe que aqueles que estão em tua volta abalem tua fé. Jesus veio dar um sentido novo para a vida da humanidade. Jesus veio dar um sentido novo para a morte. Além de dar sentido novo para a vida, como eu já disse aqui. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 55, Deus inspira Paulo e ele escreve, onde está a morte o teu aguilhão? Está dando um sentido novo para a morte. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É um novo sentido para a morte. Por isso que a gente canta, não mais temerei a morte, viverei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Vem dar novo sentido para a vida. E começou em muitos textos do Antigo Testamento. Eu peguei aqui o capítulo 13 do livro do profeta Oséias, que diz assim, disse-lhes, acautelai-vos. Não, desculpa. Que diz assim, olha, eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido nos meus olhos. E aí Deus, para nos dar um sentido pleno e claro sobre o que Ele veio fazer, sobre a morte vicária de Cristo, que nós estamos celebrando aqui nesse culto de ceia.
Lá em Lucas capítulo 12, no verso 15, Jesus disse assim: e disse-lhes: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Ajuntei tesouro na terra, no céu, porque lá não tem ferrugem, isso é uma metáfora. Lá não tem traça, lá não tem ladrão. Aqui, de vez em quando, a conta está boa, você está conseguindo poupar ali, consegui poupar 50 esse mês, consegui poupar 100, daqui a pouco acontece um negócio, a poupança vai embora. No céu ninguém pega. Você pode ficar de pé. Eu quero orar por você, para que você não só compreenda o que é ter vida com abundância. Eu não expliquei muito bem isso nessa ministração, talvez eu volte a falar sobre isso outro dia. Mas eu quero orar por você para que você tenha vida com abundância. Mesmo que você não esteja entendendo muito o que é isso. Mesmo se você não compreendeu ainda o que é ter vida com abundância. E eu quero dizer para você que em todas as curas que Jesus fez, em todos os milagres que ele operou, ele nunca usou encantamento, nunca usou remédios, incenso, erva, nunca invocou nada para curar as enfermidades das pessoas. Ele simplesmente dizia assim: ser curado, tua fé te salvou, né? Vá lá e se lave. Há um simbolismo nisso. Ele sempre disse isso. Eu quero te lembrar isso nessa noite, porque Jesus quer curar você nessa noite. E eu não vou, né? Ah, pastor, o óleo, a Bíblia manda ungir o doente com óleo. Mas eu não vou pegar aqui, fazer um círculo aqui, mandar se dar 3 saltinhos para lá, 3 saltinhos para cá. Jesus nunca fez isso. Ah, não, se você pular com o pé só, né, de um lugar... Não, Jesus não fazia isso. Ele dizia assim: olha, você quer ser curado? Toma a tua cama e anda. Pode pegar a cama aí, você vai andar agora. Toma, vai embora. Né? Jesus falou: olha, quem me tocou? Alguém me tocou aí, de mim saiu virtude. Aquela mulher foi eu, Senhor. Eu estava com uma hemorragia terrível aqui e fui curada. E são as obras que Deus quer fazer na terra. E quer começar na sua vida, e quer começar a usar você. Porque depois que você recebe a cura, que você, né, é abençoado com milagres, você tem uma fé diferente. Por isso que eu fiz aquela pergunta, não foi uma pergunta retórica, de cacoete de pregador. Né? Quem aqui já foi abençoado com milagre? A maioria de vocês responderam. Então você crê em milagre, porque você já foi abençoado com um. Como eu creio, eu já fui abençoado com muitos. Um dia eu conto melhor, mas que eu sei, Jesus me livrou da morte 3 vezes. Talvez você não saiba, mas eu tenho 15 centímetros de metal nesse braço direito e 7 pinos. Essas são as vezes, as 3 vezes que eu sei. E tem as vezes que Jesus me livrou, que livra você, que a gente não sabe. Só vai saber quando chegar no céu. Não é? Eu tenho um amigo, quando caiu aquele viaduto em Belo Horizonte, que esmagou ali, ele era, acho que, o 10º carro. E ele estava no trabalho e voltou para... Ele esqueceu a garrafa térmica na sala, voltou, foi o tempo. Se ele não tivesse voltado, ele ia ser uma das vítimas daquele. Isso é mão de Deus, eu creio. Eu creio. Então lá no céu nós vamos saber dessas coisas, das vezes que Jesus livrou você, não é? O poder de Deus, que Deus quer derramar sobre a sua vida, vem do céu. Não vem de mim, não vem dos seres humanos, vem de Cristo. E Ele, quando consuma a sua morte vicária na cruz, isto é, a sua morte substitutiva, Ele estava outorgando a mim e a você, e depois que Ele ressuscitou, Ele fez isso. Poder de Deus. Poder que há no nome dEle, no nome de Jesus. E é por isso que, antes de subir ao céu, Ele já tinha ressuscitado. Ele disse para mim e para você, é o capítulo 16 do Evangelho de Marcos: olha, ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
Porém, quem não crê será condenado. Em meu nome, expulsarão demônios, beberão coisas mortíferas e não será, pegarão nas serpentes, não serás atingido. Porque isso é poder de Deus. Não há explicação para isso. Não há o que explicar. Eu sei que acontece e eu creio que acontece em você também. Você está pronto para receber alguma coisa de Deus? Para ter vida em abundância? É impressionante como nós temos no nosso cotidiano uma visão imediatista da vida. A gente desejava uma coisa, não aconteceu, e eu começo a imaginar porque, Deus não me abençoou. Às vezes até falo ali uma palavra de consolo, mas internamente eu estou sofrendo. Eu quero dizer para você que não sofra com isso. Eu quero dizer para você que tudo que Deus faz é bom. Então, se aquele desejo do teu coração não foi realizado, não se entristeça. Dê glória a Deus por isso. E aí eu quero te perguntar, você já deu glória a Deus pelas coisas que você desejou e não aconteceram na sua vida? Talvez esse aí é o mistério, como diz os irmãos neopentecostais, que está faltando para Deus consumar a abundância na sua vida. É você entender a soberania dEle, o controle dEle. Então não aconteceu conforme desejou o meu coração, mas eu creio no Deus que eu sirvo e eu vou tributar a Ele tudo. Todas as coisas. O que eu gostei e também o que eu não gostei. Aleluia. Você pode vir aqui na frente para nós orarmos por você. Você quer vir aqui para receber algo de Deus?